Estar aqui hoje. Hoje, eu sei que é o terceiro dia da conferência, que está repleta, então, de discussões muito empolgantes. Nós gostaríamos de começar hoje com uma visão geral, uma estrutura para discutir em relação a uma reunião ou uma discussão que teve no início de especialistas em tokenização aqui em São Paulo, no Brasil. Mas primeiro eu gostaria de falar então sobre a arte de inovação, conforme eu chamo, ou seja, quando nós analisamos a tecnologia, ele geralmente começa com coisas muito empolgantes. Nós vemos empresas diferentes pilotando alguns casos e também, com isso matura, nós vemos então essas empresas saem então do processo, então o setor congela e você se afasta então do foco e nas coisas especulativas e você tenta ver o que nós com coisas que fazem a indústria, o setor amadurecer. Então, em relação à tokenização e que vai ter, então, no futuro dos mercados financeiros. Rapidamente, à medida que ele amadurece, então, as duas coisas que são necessárias para que ela possa, então, para chegar, então, num nível de maturidade que seja escalável. Então, uma massa crítica das pessoas focadas, então, em casos de uso ou os problemas e a certeza jurídica. Então, essas duas coisas são coisas que eu quero me concentrar hoje e falar a vocês. Diante de vocês, na discussão, então, dos especialistas no início da semana aqui em São Paulo, uma estrutura para decompor os desenvolvimentos da tokenização. Então, conforme à medida que eu dissesse, primeiro a tokenização do dinheiro e infraestrutura, nova infraestrutura de pagamento. Então, temos o primeiro slide. Nós vimos, então, da tokenização do dinheiro nessa arca de inovação. Vamos concentrar em moedas estáveis e novas moedas digitais. E agora estamos vendo depósitos tokenizados do dinheiro do Banco Central, a moeda do Banco Central. Nós ouvimos sobre eles em relação a melhorias, a tokenização de dinheiro para melhorar a liquidez e as limitações ou desafios que ainda existem, que não são necessariamente focados na tecnologia, mas e outros desafios operacionais, para reunir toda essa massa de pessoas. E a segunda parte, e depois eu vou passar para o Leandro, para nos falar mais sobre esses desafios. Bom, em termos de ativos do mundo real, depois que nós saímos do foco da tokenização da moeda, que então é um objeto que melhorou ao longo do tempo, nós tínhamos muito foco para ver como nós tokenizamos os ativos do mundo. Então, esse é um termo muito moderno que a gente vê nas conferências, e a tokenização de ativos do mundo real. E algumas coisas que, novamente, então, que os especialistas falaram que é muito importante. Mesmo se você tokeniza um ativo, não muda a natureza daquele ativo. Fundamentalmente, é o mesmo ativo, que é transformar alguma coisa que é ilíquido para ser super líquido só porque foi tokenizado. E você pode melhorar a reconciliação e a liquidez até certo ponto, mas, obviamente, você precisa ter essa governança e outros aspectos regulatórios em relação às questões jurídicas para que aconteça a certeza. Então,
a estrutura legal e a estrutura regulatória é essencial. E, obviamente, há coisas muito promissoras que advêm disso, mas poder assegurar, então, a massa crítica para tentar realmente cumprir essas promessas e potencial. Leandro, eu vou passar a palavra para você falar em relação à massa crítica e também sobre a certeza jurídica. Muito obrigado, Jéssica. Em primeiro lugar, o processo de tokenização no Brasil tem muito potencial, não só no Brasil, nos mercados financeiros, mas de um modo geral em mercados diferentes. Eu também estou falando de ativos não financeiros também, como carbono, imóveis. Nós temos um grande potencial nessa área. Mais tarde podemos explorar um pouquinho esse sistema, mas ou talvez vamos começar, então, do ponto de vista do CDBC. O modelo do Brasil começou, então, de uma maneira muito boa, da maneira como o Banco Central desenhou, onde nós temos a tokenização de depósitos, mas a responsabilidade ou moeda digital do Banco Central numa camada atacadista. Então, funciona muito bem, do meu ponto de vista. Vimos algumas descrições ou pessoas falando CDBC, ou a moeda do Banco Central, mas há muitas consequências sobre a economia, nas finanças, o desenho, a estrutura que foi implementada aqui no Brasil, em princípio, na minha opinião, funciona muito bem. Passando, então, para a tokenização como um todo, porque é uma outra discussão, desse ponto de vista, nós temos dois desafios adicionais na indústria bancária. Primeiro deles, na minha opinião, eu acho que a indústria como um todo dispensa, então, os esforços. A iniciativa impulsionada pelos bancos centrais são boas iniciativas, mas eu diria que deveria ser feita de forma diferente, não dispersando esforços em muitos casos de usuário. Nós temos casos de usuários além fronteiras, na área imobiliária e outros ramos. A indústria deveria convergir todos os esforços para entregar um ou dois pontos de dor aqui no mercado brasileiro. Então, teremos, então, uso de casos reais e pragmáticos para a sociedade. O segundo ponto, do meu ponto de vista, é que todas as iniciativas em relação à tokenização, eu já vi muitas discussões sobre a perspectiva de TI, e eu quero levantar o ponto de que nós deveríamos discutir tópicos que vão além da tecnologia, porque a tecnologia é parte da solução, mas aqui no Brasil nós temos outros tópicos que devem ser discutidos, processos, bases jurídicas, jurisdição e segurança para que as instituições financeiras entrem nesse ramo de trabalho. E muitos anos atrás, na década de 90, eu tenho os cabelos grisalhos, eu posso dizer isso. Eu lembro que na década de 90, a indústria banqueira estava financiando carros em dólares. Em 99, tivemos uma desvalorização da moeda muito grande, e o Brasil viu, então, o balanço, o saldo era muito alto e vimos muita judicialização. Isso aconteceu, então, num ambiente
tokenizado, com jurisdições, muitas tribunais diferentes e toda a segurança, os bancos, e perderam bilhões de dólares. E o que eu estou falando, então, sobre a segurança e como endereçar o processo de móveis, a segurança, todas as discussões deveriam ir além da tecnologia. A tecnologia é parte da solução, mas temos que desenhar toda a proposta em torno da tokenização. Eu concordo plenamente. Quando nós falamos, então, sobre todas as instituições financeiras que são membros do IEF, nós temos 400 ou 450 membros em 70 países, sejam bancos, empresas de seguro, gestão de patrimônio. Nós sempre temos uma conversa de que podemos resolver a parte da tecnologia, sabemos como construir as coisas, não é difícil. O que é difícil é a parte regulatória ou estrutura que nos vão permitir avançarmos mais rapidamente. E muitas instituições financeiras estão construindo projetos muito empolgantes e procuram monetizá-los. Eles perceberam que precisam se reunir com outras instituições financeiras para trabalhar em alguma coisa, possam atingir, então, as aplicações, mas em alta escala, e que podem se tornar, então, infraestrutura financeira. Então, são os trilhos onde vamos fazer as transações financeiras. As grandes instituições financeiras fizeram projetos muito interessantes, basearam seus projetos logo no início na mesma tecnologia, mas agora eles dizem que devido ao número e o grau de customização que fizeram, nós não podemos nem dizer que foram baseadas na mesma coisa desde o início. Então, elas não são interoperáveis nesse momento. Realmente, no Brasil, nós temos a judicialização maciça de uma maneira descentralizada. Vamos falar de um exemplo muito simples. O cliente, nós temos uma transação não reconhecida e a jurisdição para a judicialização seria no local onde o cliente está baseado. Nós temos que explicar para esse juiz como funciona tudo isso, porque nós acreditamos que onde fizemos essa transação é muito complexo e até as transações analógicas temos que explicar como funciona todos os bastidores da operação para os tribunais, e tudo isso é muito complexo. E, obviamente, não é obrigatória para eles entenderem operações bancárias, mas a tokenização vai trazer mais complexidade a esse tópico. E eu não vou falar apenas a judicialização, mas outros aspectos jurídicos, proteção de dados, e no final do dia, como você disse, Jéssica, esses riscos compensam, então, pela receita ou a monetização a esses casos de uso. Será que vale a pena? Porque se a resposta é sim, então vamos prosseguir. Mas nesse momento não está muito claro para nós. Por isso que eu chamo a atenção. É muito importante que devemos começar a discutir os casos de uso, quanto dinheiro está na mesa, então, e quão importante é para a indústria seguir nesse sentido. Ao último ponto, então, dos três, que no início da semana nós discutimos com especialistas sobre a questão, então, essa interconexão, em vez de unificar as coisas, os pontos críticos, o Massas fala do benefício de tokenização, vão exigir coisas são interoperáveis ou unificadas, as questões ou discussões em torno do potencial
Então, uma plataforma de multimoedas, e isso é um foco para o IIF, está trabalhando, então, nas parcerias públicas privadas para liquidações internacionais, e o projeto agora foi lançado há alguns meses atrás e vai ser uma parceria de 7 bancos centrais globalmente, onde nós temos o Centro de Inovação de Nova York, para o Fed de Nova York, o Banco da Inglaterra, onde nós temos do sistema euro, o Banco Suíço Nacional, o Banco da Coreia, do Japão e do México também. Esses 7 em conjunto estão trabalhando do lado público com BIC e do outro lado nós temos nesse momento a aplicação e seleção de mais ou menos 30 instituições financeiras privadas que vão trabalhar juntos, o público e o privado, para explorar o potencial, para efetivamente testar, para saber se é possível ou não, ou criar um LED padrão, por exemplo, os pagamentos no atacado, além fronteiras, seria o dinheiro, a moeda central e tokenizar os depósitos para executar, então, executar transações no atacado entre 7 países. Vai ser muito empolgante e vamos aguardar o que vai acontecer. Uma das coisas, ou evidência de reunir essa massa crítica de entidades diferentes globalmente e a necessidade de fazer isso, ou então os esforços vão ser perdidos no nível nacional em vez do nível global, mas vão precisar dessa infraestrutura para falar entre si. Há muitos projetos também muito empolgantes em jurisdições diferentes, alguns deles são regionais, outros globais. Eu sei que o projeto global que está sendo trabalhado com o IMF, OnBridge, que está feito, então, com o Hub de Inovação em PIS, em Hong Kong, e muitas atividades diferentes e coisas que são muito empolgantes que estão acontecendo aqui no Brasil. Então, com isso, quais são, então, as suas observações finais, Leandro? Jéssica, novamente, sob a perspectiva técnica, isso é viável. Eu acredito que vai haver muitas oportunidades e também oportunidades em transações além fronteiras. E isso é algo que é um processo que precisamos também algum aprimoramento. Mas eu tenho muito orgulho do trabalho que o FMI, o BIS, porque o que vocês estão fazendo não é muito fácil, é um grande desafio, porque a perspectiva de TI é a parte mais fácil. Se você observar, por exemplo, regulamentos diferentes em geografias diferentes, você ter em mente, por exemplo, as questões privacidade de dados, lavagem de dinheiro, tributação, regulamentos, quando você envia dinheiro de uma pessoa para uma outra pessoa numa outra geografia, você tem em mente quem é responsável por essa transação, pela lavagem do dinheiro, conheça o seu cliente e todo o regulamento por trás de uma geografia tem que ser observada por outra geografia. Eu imagino todo o trabalho que vocês já fizeram com 7 bancos centrais diferentes, mas eu estou muito entusiasmado com esse processo, porque é uma oportunidade, um potencial enorme. Então, há muito trabalho, nós só começamos, talvez, então, estou recebendo crédito por coisas ainda que não fomos bem-sucedidos.
mas essa parceria do lado privado com o público é muito singular, é totalmente diferente do que as pessoas pensam, quando dizendo, eu estou mandando dinheiro para alguém nos Estados Unidos, é só uma questão de TI, eu vou mandar o dinheiro, o banco correspondente acredita. Isso é fácil, mas por trás disso nós temos a reconciliação, os regulamentos, todas as responsabilidades por trás dessa transação. É algo muito complexo. Então, com isso, então, vamos encerrar e vamos ver o que vai acontecer. E muito agradecida por estarem aqui. Muito obrigada, então, Jéssica. Infelizmente, estamos terminando a Febraban este ano. Muito obrigada.